Eu dizia assim, vou eu dar um menino agora, porque tenho eu um menino. E eu dizia, não. Eu passei esse processo todo de Vitória, não quero, não quero. E um dia eu disse ao meu esposo assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou operar. Se eu operar, não tem como eu ter filho. E fui pro ciclo de oração. Quando eu cheguei no ciclo de oração, Deus usou minha irmã, a irmã veio pulando, olhou pra mim e disse assim, tu dissesse o quê? Que ia operar pra não ter um menino? Opera pra você ver. Eu faço o menino nascer por cima da costura. Será que tu suporta? Tu morre, mas o menino nasce. Irmãos, presta atenção nesse testemunho aqui que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal MapaCast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal MapaCast. Vamos ver o vídeo. Minha mãe teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. E a gente foi criado ali em São Paulo, meus pais trabalhando muito, né? Graças a Deus eu vim de uma família bem estruturada. Meus pais são casados até hoje, fizeram 48 anos de casado. E ali eu fui criada assim, meus pais trabalhavam muito. E sempre os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos. Minha mãe sempre trabalhou em casa de família, meu pai trabalhava em uma transportadora. Poucas vezes eu via meu pai, porque ele saía muito cedo para trabalhar, como a gente sabe, São Paulo é aquela correria. Então, para você chegar cedo no trabalho, tinha que sair muito cedo. E ele chegava muito tarde em casa. Então, geralmente, quando ele chegava, muitas das vezes a gente estava dormindo. Então, era poucas vezes que a gente via meu pai. A gente tinha mais aquele convívio com a minha mãe, que ela chegava mais cedo do trabalho, enfim. Então, a gente foi criado assim, os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos, né? Dentro desse tempo, né, ali a gente morando ali em São Paulo, o meu irmão mais velho, o Marcos, ele trabalhava em um mercado, né? Ele era supervisor de um mercado. E o Márcio, que era após o Marco, ele trabalhava em um lava rápido. Então, os dois eram muito apegados. Mas dentro desse tempo, assim, que a gente morou em São Paulo, a gente sempre vinha aqui passear final de ano. A gente sempre estava aqui, né? Visitando a família dos meus pais, da minha mãe, que minha mãe tem irmãos aqui também. Então, sempre a gente vinha. E sempre quando a gente vinha em viagem, sempre vinham os mais novos, né? Que eram os mais pequenos. Era o Flávio, o Leandro, eu e a Priscila. Sempre era a gente. Os mais velhos ficavam trabalhando. E chegou um ano que a gente veio pra cá passear e o meu irmão conseguiram tirar férias no mesmo tempo. Os dois mais velhos, que ele sempre dizia, só vou se for pra ir os dois. Se não for pra um e o outro, eu não vou. E nesse tempo eles conseguiram tirar as férias junto. E eles iam vir. Só que aconteceu durante esse período que o meu irmão mais velho não pôde vir. Né? O local onde ele trabalhava não liberou ele. E ele teve que ficar. E o meu irmão, o Márcio, queria desistir de vir, mas ele incentivou, não vá, né? Você nunca foi, vá lá conhecer e tal. E assim, o Márcio veio, todos nós viemos, e o mais velho, o Marco, ficou. E quando a gente já estava retornando a São Paulo, né, desse passeio aqui em Garanhuns, quando a gente estava retornando, o meu irmão mais velho vinha do trabalho e algumas pessoas dizem que ele estava com os braços cheios de bolsa porque ele tinha comprado algumas coisas para arrumar a casa, que minha mãe estava chegando, ele estava muito animado com a nossa volta e ele deu a moto dele para um amigo pilotar a moto porque ele não conseguia trazer por causa das bolsas e esse rapaz vinha trazendo a moto e um caminhão fechou eles ali e o rapaz não conseguiu, não sei se ele não tinha muita habilidade em pilotar a moto, mas ele não conseguiu controlar, subiu no meio-fio, meu irmão voou, ali bateu a cabeça no poste e ali mesmo ele morreu. Quando a gente chegou, já estava tendo um velório dele, né, e foi toda aquela situação. E dentro desse tempo, minha mãe teve uma depressão. Minha mãe ficou num estágio muito sério de depressão. Ela arrancava os cabelos. Ai, Jesus. E meu irmão era muito apegado à minha mãe. Ele era aquele filho que fazia tudo para minha mãe. Então, assim, quando ele veio a falecer, ela não... Foi um choque, né? E dentro desse tempo, minha mãe, nesse período muito difícil, eles decidiram voltar, vir morar em Garanhuns. Sim. Né? Eu não recordo se a decisão partiu do meu pai ou da minha mãe, mas eles decidiram vir morar em Garanhuns. E eu confesso que vir morar em Garanhuns não foi muito fácil, porque a gente estava acostumada ali em São Paulo, cidade grande, né? Tem tudo, tem onde passear, tem onde passar final de semana. E a nossa família era aquela família também assim, acostumada a juntar sempre final de ano, passar Natal junto, sempre tinha aquela coisa, né? E quando a gente veio pra cá, né, era totalmente diferente. Então, assim, a gente veio, mas eu
louvo a Deus, né? Porque para minha mãe foi ótimo. Vim para cá para minha mãe foi assim excelente. Ela assim se recuperou bastante daquela fase difícil que ela tava. E aqui do mesmo jeito, ela trabalhando, meu pai também, né? E a gente assim, do mesmo jeito, né? Só que quando a gente vem, a gente já tava o quê? Acho que eu já tinha uns 15 anos por aí. Então a gente já iam para a escola mais sozinho, já estavam maiorzinho, já sabia mais se virar. Eu fiquei esse tempo aqui em Garanhuns. Quando eu estava quase com os meus 18 anos, o meu irmão Márcio, ele não veio porque no período em que meu irmão faleceu e o período da mudança, ele se casou com a minha cunhada, a Anne. Então ele ficou em São Paulo, ele não veio. E dentro desse período, assim, quando eu estava completando os meus 18 anos, a minha cunhada em São Paulo engravidou. E ela perguntou à minha mãe se eu não podia ir ajudar ela com a minha sobrinha, porque a gravidez tinha sido um pouquinho complicada. E minha mãe permitiu que eu fosse para São Paulo. E eu fui. Para mim foi ótimo, né? E fiquei um bom período com meu irmão. E dentro desse tempo que eu fiquei com meu irmão, a sogra do meu irmão, ela era evangélica, né? E ela me levava para a igreja. Ela sempre me levava e ela sempre me dizia, olha, Deus tem algo na sua vida. Deus tem algo com você. E assim, era muito bom, né, ir para a igreja com ela. Aquele lugar me trazia paz. Mas não era algo que eu queria. Eu vim, Wádia, de um lar assim, que a minha mãe ela era muito rígida. Minha mãe dizia assim, que nem eu nem minha irmã, não podia nem colocar um esmalte nem um batom. Ela dizia assim, só com 18 anos. Porque isso é coisa de mulher, isso não é coisa de menina. Então assim, a gente veio de uma criança muito rígida. Minha mãe não deixava a gente sair, minha mãe não deixava a gente ir pra festa, nem nada. Então quando eu fui pra São Paulo com 18 anos, na minha cabeça eu tava livre, né? Tenho 18 anos, tô livre, né? Então assim, era muito bom ir pra igreja com ela, mas não era algo que eu queria, né? Pra mim era uma oportunidade de eu ser livre. Mas eu sempre gostava de ir pra igreja com ela, ela era um amor de pessoa. E ela sempre disse a mim, Deus tem algo na sua vida. E ela sempre me levava pra igreja. Ela me chamava assim, ela dizia, você é uma benção. Ela sempre dizia, você é uma benção. E dentro desse tempo eu fiquei um tempo com meu irmão e depois eu fui morar com uma tia minha, com a irmã da minha mãe. Eu saí da casa do meu irmão, fui morar com essa minha tia. E eu fiquei um tempo ali na casa da minha tia e durante aquele tempo eu conheci uma pessoa. Fui morar junto com essa pessoa e passei 5 anos com essa pessoa. E ali foi onde minha filha Thaís nasceu. E eu passei um período muito difícil com Thaís. Thaís teve pneumonia. Ela quase morre nessa pneumonia porque os 2 pulmões dela ficaram muito comprometidos. E um dia naquele hospital, Thaís ela já não podia, ela não levantava da caminha porque não podia tirar os acessos. E um dia o médico falou para mim assim, olha, se a gente vir à tarde e não achar mais veia nela, eu vou ter que raspar a cabecinha dela para procurar a veia da cabeça. Meu Deus. E ali eu fiquei muito, né? Meu Deus, e agora? Eu fui pro banheiro e ali eu fiz uma oração, né? Não servia a Deus, não buscava a Deus, nem nada. Mas ali eu fiz uma oração. Falei, meu Deus, o Senhor tire minha filha dessa situação, não deixe minha filha morrer. Quando eu saí, fiz aquela oração ali no hospital, que eu saí do banheiro, quando foi na parte da tarde que o médico veio observar ela, né, ver se realmente achava veia, ali ele pôde achar, quando ele bateu, a veia saltou. E ele disse, olha, mãezinha, a gente não vai mexer mais na cabecinha dela, a veia saltou. E depois daquele dia, a Thaís foi progredindo. Thaís, e com isso, ela adquiriu uma enfermidade no estômago, que a qual ela não podia, nem tudo ela podia comer, porque às vezes ela passava mal. Então, assim, Thaís foi criada, assim, naquela cautela no que ela comia. E dentro desse tempo, né, eu voltei pra casa e tal, eu casada ali 5 anos, e a primeira vez que eu escutei uma profecia. Eu não conhecia o dom da profecia, não conhecia, e a primeira vez que eu escutei uma profecia foi em São Paulo. Uma mulher olhou pra mim e disse assim, Deus vai te levar de volta para aquele lugar de que você saiu. Porque Deus tem uma história para você lá. Deus tem uma família para você lá, né? E na hora quando eu escutei aquela mulher dizer aquilo, eu falei, que mulher louca. Eu já tenho uma família aqui, né? Como é que eu vou, né? Deus tem uma família para mim do outro lado, sendo que eu já tenho uma família aqui. E ali eu não recebi aquela profecia, né? E ela ainda perguntou para mim, quer aceitar Jesus? E eu lembro que eu disse a ela, eu já tenho Jesus. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Então, e ela falou assim, olha, Deus vai permitir um vento dentro dessa cidade. E dentro deste vento, Deus vai te soprar para o outro lado. E eu não criei, mas assim se cumpriu. Deus soprou o vento dentro daquela cidade. Meu Deus. E eu vim embora. Só que aqui em Garanhuns, essa irmã, né, já frequentava a casa da minha mãe aqui, e ela já dizia à minha mãe, olha, você tem uma filha lá em São Paulo, que Deus vai permitir uma situação lá. Meu Deus. E vai trazer ela de volta. E você receba ela. Porque Deus tem algo com ela aqui nessa cidade. E eu não sabia de nada lá. Minha mãe nunca me falou nada. E realmente aconteceu um vento dentro de São Paulo. E eu vim pra Garanhuns. Foi quando eu me separei.
Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei muito assim, eu não quero saber de nada, eu vou curtir a vida. Eu vou fazer tudo que eu não pude fazer. Minha mãe me proibiu de ir pra festa. Eu vou curtir a vida, vou aproveitar. E minha mãe, como era muito rígida, minha mãe dizia assim, olha, você tá pensando que você vai pra festa, eu vou ficar cuidando da sua filha, não vai não, viu? Então ela sempre ficava ali, sabe, pra mim não sair. Eu saía escondido, fugia escondido. E ela ficava no meu pé. Não, você tá pensando que você vai ficar, eu vou ficar cuidando da sua filha pra você ir pras festas? Nada disso. Aí eu falei pra minha irmã, eu preciso arrumar uma estratégia pra mim sair, porque ela não vai deixar eu sair. Aí eu disse a minha irmã, eu já sei o que eu vou fazer. Vou dizer a ela que faltava 1 ano pra mim terminar meus estudos. Eu parei no 2º ano. Eu falei assim, eu vou terminar o 3º. Vou dizer a ela que eu vou terminar pra mim trabalhar. E aí assim eu disse a minha mãe, eu vou estudar. Vou estudar, vou terminar o 3º ano. Só que era tudo mentira. Na verdade, eu tinha dito aquilo que era pra mim poder ter como fugir à noite pra ir pra Gandaia, né? Aí minha irmã, ainda como era minha ajudante, ela disse assim, vai que eu cuido de Thaís pra você. E assim eu fiz, né? Fui lá, fiz minha matrícula e comecei a estudar à noite. Poucas vezes eu pisava na escola, porque meu objetivo não era ir pra escola, né? A escola era só uma desculpa. Só que dentro desse tempo, né, Deus já tentava me resgatar. Porque essa irmã, né, sempre estava ali na casa da minha mãe. Ela sempre estava lá. E na rua da minha mãe, no finalzinho da rua, que ela mora até hoje. A filha dela, ela era uma jovem, né, voltada ao Senhor, a vida inteira dela. Ela já partiu no Senhor e a vida dela foi servir ao Senhor. Deus guardou ela ainda na adolescência. Se eu não me engano, eu acho que ela tinha 15 anos. Pouco tempo antes dela completar 15 anos, Deus a recolheu. Mas o Senhor já havia dito à mãe dela que recolheria ela cedo, que ela só tinha vindo a um propósito. E sempre quando eu passava na rua com a minha irmã, aquela menina me dizia assim, olha, vem cá. E como ela tinha leucemia. E eu parava para escutar ela só porque eu tinha, de certa forma, pena dela. E eu passava e ela me chamava e eu ia e ela dizia assim, olha, Deus tem algo na sua vida dentro dessa cidade. Deus vai te fazer uma missionária. E eu ficava assim só, Ela, Deus vai te fazer uma missionária. Deus vai te dar um marido. Deus vai te dar mais 2 filhos. Deus vai te dar uma casa. E eu, tá certo. Dava as costas e ia embora. E minha irmã sempre dizia, nossa, você é tão grossa. Ela disse, não, olha, eu não sei por que esses crentes, eu já tinha uma lá em São Paulo que vem com essa conversa pro meu lado, agora chega aqui essa outra. Não, eu não vou não quero ser crente, eu não quero mais saber nem de casar, eu quero curtir minha vida. E toda vez que eu passava, aquela menina tinha uma palavra pra mim, eu sempre parava pra escutar ela. Né? E aquela moça, ela partiu no Senhor, aquela adolescente, ela partiu no Senhor. Ela não chegou a ver Deus cumprir na minha vida, ela não chegou a ver o meu casamento, ela não chegou a ver os meus filhos, ela não chegou a ver a minha casa, mas tudo que ela falou se cumpriu. A mãe da minha cunhada também partiu no Senhor, né? Ela também não chegou a ver, mas tudo que elas falaram a mim se cumpriu. Porque quando a promessa é de Deus, mesmo que o profeta, né, não esteja aqui, mas a palavra ela se cumpre. E assim como ela falou na minha vida, se cumpriu. Mas e nesse período de escola, indo para a escola à noite, quando eu não tinha para onde ir, eu entrava na escola. Só que eu era aquela pessoa bem arrogante. Eu entrava na sala, eu não falava com ninguém. Eu entrava, sentava na cadeira calada, ficava. E meu esposo estava lá, estudava comigo. E ele que começou a falar comigo, porque começou a puxar assunto comigo. Só que sempre ele ia à escola com um fonezinho no ouvido. E eu nunca perguntei o que ele escutava. Nunca nem me interessou em saber. E ali a gente começamos a conversar. E daquela conversa começou a rolar algo. E dentro desse período, essa irmã na casa da minha mãe me circulando. Ela sempre ia lá e dizia, olha, Deus tem algo na sua vida. Eu dizia, Deus tem algo na vida de todo mundo. E ela falou assim, menina, Deus vai fazer algo na sua vida, jovem, Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo na vida de todo mundo. Aí eu dizia à minha mãe, olha mãe, quando ela vinha aqui, a senhora disse que eu não tô. Só que toda vez que ela via, minha mãe, ela disse, cadê sua filha que chegou de São Paulo? Minha mãe, tá no quarto. E ela sempre me chamava. E aquela irmã sempre falava que Deus tinha algo na minha vida. E um dia, minha mãe estava trabalhando, eu estava em casa pela manhã, e ela sabia que eu ficava em casa sozinha pela manhã, e ela tinha o costume de sempre ir na parte da tarde, umas 4 horas por aí, que era a hora que minha mãe chegava do trabalho. Só que nesse dia ela veio pela manhã, ela tocou na campainha, e quando eu fui atender, era a irmã. Aí eu disse assim, o que você quer? Você sabe que minha mãe só tá em casa na parte da tarde. E ela disse assim, não, eu quero falar com você. Aí eu disse, comigo? Aí ela, é com você. Eu tenho algo da parte de Deus para falar com você. Vádia, eu muito ignorante. Eu abri a brechinha do portão da garagem e falei, pode falar. Ela, eu não posso entrar? Meu Deus. Eu não queria, Vádia, eu não queria de jeito nenhum.
assunto com igreja, eu não queria. Aí eu abri um pouquinho da garagem, ela entrou assim na garagem, nem pra dentro da casa eu não coloquei, ela entrou ali na garagem mesmo. E ela falou assim, olha, Deus tem um plano na sua vida. E eu, Aí acho que ela falou assim, não tem como eu ganhar esse coração duro se realmente eu não deixar Deus me usar. Aquele dia Deus tomou aquela irmã. Essa irmã me contou a minha história inteira. Essa irmã contou tudo que eu vivi em São Paulo. Essa irmã contou até mesmo a oração que eu fiz dentro do hospital quando Thaís estava internada. E ela falou assim, ainda para que você saiba que é Deus que está falando com você. E ela falou, olha, Deus vai te fazer uma missionária, você vai pregar a palavra do Senhor. E ela falou assim, para você saber que é Deus que está falando com você. Você tá namorando com um menino na escola, não tá? E sua família não sabe. Aí ela disse assim, só que você não só tem ele de namorado. Não é assim? Aí eu, meu Deus, como é que essa mulher sabe de tudo isso, né? Aí eu disse, meu Deus, como é que essa mulher sabe de tudo isso? Aí ela disse assim, e esse rapaz que você tá namorando na escola, você vai casar com ele. Deus vai te dar filhos com ele. E eu disse, não, mas eu não quero casar. E ela falou assim, olha, pra você saber que Deus tá falando com você nesta tarde. Esse rapaz hoje vai vir te ver. E quando ele vir te ver, ele tem uma moto grande assim, não é? E eu assim, né? Ela nunca tinha visto ele. E ela falou assim, hoje vão tentar roubar a moto dele. Vão apontar a arma na cabeça dele, vão apertar o gatilho, mas o gatilho não vai pegar. Meu Deus. Para que você saiba que é Deus que está falando com você. E esse outro rapaz que você está namorando, você vai ter que botar um fim nisso, porque Deus não está nesse negócio. Só que ele não vai aceitar. E ele vai vir atrás de você para tentar fazer algo contra você. Aí eu disse... Só bomba, né? Só... Calada eu fiquei, né? Ela foi embora e eu fiquei na minha cabeça. Ou foi Deus que falou com essa mulher, ou foi o diabo. Ela profetizou o futuro, né? O diabo não sabe do Porque futuro, como não. é que essa mulher sabia o que aconteceu em São Paulo? Como é que essa mulher sabe tanta coisa da minha vida assim? Palavras que eu falei, lugares que eu estive, que ninguém sabe. Como é que ela sabe? É impossível. Eu falei, um ou outro falou ali através da boca dela. E aquele negócio ficou matutando na minha cabeça. Quando foi à noite, ele foi me visitar, foi me ver, foi me pegar, na verdade, pra ir pra escola. Ele me pegava na porta de casa, não deixava dele entrar pra ninguém saber. E ele foi me pegar, e quando ele foi, ele chegou bem espantado. E eu disse, o que foi, menino? O que aconteceu? Ele disse assim, olha, tentaram me roubar. Eu tentei fugir com a moto, entrei numa rua sem saída, não tinha como fugir, tive que descer da moto. Na hora que eu fui entregar, o rapaz apontou a arma na minha cabeça, apertou o gatilho, mas a arma não pegou. Na hora eu... Meu Deus! O que foi? Eu falei, olha, hoje teve uma irmã aqui, assim. E ela falou contou que tudo isso ia acontecer. Aí na minha cabeça, se ela falou que ia acontecer com ele, aconteceu, então também vai acontecer comigo. Ah, outra história, né? Ai, meu Deus. Aí ele falou assim, sério, tem uma irmã que vem aqui? Eu falei, tem uma irmã que anda com a minha mãe, assim. Aí, e ele calado, não disse a mim em nenhum momento que ele era evangélico. Quando foi um dia, os dias se passaram e não chegou a acontecer ainda comigo, mas eu tinha colocado um fim naquele relacionamento, num outro relacionamento. E ele foi e mandou um buquê de flores pra minha casa com uma caixa. Aí todo mundo, um buquê de flor numa caixa, que é esse misterioso que ninguém sabe? Quando eu abro a caixa, uma Bíblia. Quando eu olhei para aquela Bíblia, eu não acredito. Eu não acredito que esse menino é crente. Catei a Bíblia, joguei. Eu não acredito, eu não vou ser crente. Esses crentes estão me cercando, onde eu passo tem crente. Eu não vou ser crente, eu não quero. Aí liguei para ele, olha, tá terminado, eu não vou namorar com você, eu não gosto de crente, eu não vou ser crente. Não dá certo. E ele bem calmo, não, tá bom, tá certo, então vamos terminar. Aí joguei a Bíblia para lá, nem sei onde a Bíblia tinha ido parar. Passou o tempo, e ali eu tive um desentendimento com a minha mãe, nós discutimos. Aí eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e quando eu abri a mesinha que ficava ao lado da minha cama, minha mãe tinha colocado a Bíblia lá. E eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, eu estava muito angustiada nesse dia. Quando eu abri a Bíblia, estava aquela palavra, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E na mesma hora eu peguei o celular e mandei a mensagem para ele com um versículo da Bíblia. Aí ele, você tá lendo a Bíblia? Eu não tô lendo a Bíblia não, mas esse versículo está na Bíblia. Eu, não foi não. Aí ele, esse versículo está na Bíblia. Aí eu, ai meu Deus, me entreguei, né? Que li a Bíblia. E ali eu já gostava dele, né? E eu disse a ele, olha, quer saber? Vamos voltar. Mas olha, eu vou voltar com você com uma condição. Eu não vou ser crente. Você fica na sua igreja e eu vou ficar do jeito que você me conheceu. Eu não vou virar crente. Aí ele, tá bom, tá certo. E sempre essa irmã no meu pé. Sempre essa irmã indo atrás de mim. Passaram-se os dias. Estava eu vindo da escola tarde da noite. Nesse dia ele não tinha da escola. E eu vim tarde da noite, fiquei na rua lá conversando com as meninas na bagunça. E vinha muito tarde. E quando eu estava vindo, né, para casa, eu vi quando uma moto passou. Quando a moto passou, eu conheci a moto de longe. A moto do rapaz. E eu do falei, ex-atribulado.
Aí ele passou, eu continuei caminhando, falei, acho que ele passou, né? E quando eu fui andando assim, Nádia, eu vi ele lá no final da rua me esperando. Tinha, perto da casa da minha mãe, tinha uma árvore muito grande que ela cobria. E eu vi quando a moto estava ali debaixo, eu falei, quando eu passar pela árvore, ele vai me pegar. E na hora eu olhei para o céu e disse, Deus. E eu disse, Deus daquela irmã, se o Senhor me livrar, a partir de hoje eu vou te servir. Eita. E eu e minha irmã, Nádia, era muito parecida. A gente tinha um corte de cabelo igual. A gente sempre se vestia assim, igual, a gente era muito parecida. Tanto que as pessoas confundiam muito nós duas, porque quando eu cheguei, as pessoas não sabiam que minha mãe tinha 2 filhas. Pensava que ela só tinha a Priscila. E a gente até brincava, eu estava com a minha mãe no centro, e as pessoas assim, aí as pessoas falavam alguma coisa assim, ó, Priscila, eu estava com a mãe no centro, tem um recado pra você. Que as pessoas conversavam comigo achando que era ela. E nesse dia passou uma moto, aí o motoqueiro olhou pra mim e disse assim, Pri, tá fazendo o que na rua, mulher, essa hora? Aí eu disse, tava vindo da escola. Aí ele, sobe aí que eu te deixo em casa. Aí eu fui, quando ele me deixou na porta de casa, e eu passei e vi ele debaixo da árvore. Quando ele me deixou na porta de casa, ele olhou pra mim e disse assim, ué, você não é a Priscila, quem você é? Eu falei, sou a irmã dela. E você me livrou de uma enrascada, tinha um cara querendo me pegar. Aí ele, menino, você é doida, entra pra dentro, você olha onde você tá na rua. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu olhei pra minha irmã, que era a minha parceira da bagunça. Eu disse, você não sabe o que eu fiz. Aí ela, o quê? Aí contei tudo que tinha acontecido. Eu falei, lembra que aquela irmã falou assim, assim? Aconteceu hoje. E você não sabe o que eu fiz quando aconteceu. Ela, o quê? Olhei pro céu e disse que se Deus me livrasse, eu ia servir ele. Aí ela, você é louca. E agora, como é que fica as festinhas? Você sabe o que você fez? Aí eu, não. Aí, porque ela já tinha sido da Batista um bom tempo. E depois ela se desviou. E ela disse assim, você sabe o que você fez? Eu, não. Aí ela, você sabe, né? Farra acabou. Essas curtiçãozinhas todinhas sua, acabou, né? Aí eu disse, não, mulher, não é assim também não. Ela, é assim sim. Você tá pensando? Ela falou, você tá pensando que com Deus é a mesma coisa de você falar com o homem? É, com Deus o negócio é sério. Aí eu, não, Pri, não brinca. Ela, é sério? Aí eu, pode, acabou, viu? Acabou toda a sua farrinha. Aí eu disse, não, eu acho que também não é desse jeito não. Acho que não é tão pesado assim não. Ela, é assim sim, você vai ver. Aí, quando é no dia seguinte, vem a irmã. Eita. À tarde, ela foi visitar minha mãe. Aí ela falou assim, Deus viu o que você falou naquela noite. Ixi, meu Deus do céu. Eu digo a ele que ela foi enviada por Deus para ajudar ele, porque ele sozinho não ia me converter nunca. Meu Deus. Porque eu era osso duro. Aí a irmã falou assim, olha, Deus viu o que você falou na rua. Menina. Se cumpriu, não se cumpriu? Porque eu não ia dizer a ela. Eu, sim, se cumpriu. Aí ela disse assim, pois, a partir de hoje, sirva ao Senhor. Tenha compromisso com o Senhor. Você não fez compromisso com o homem, não. Fez compromisso com Deus. E eu fiquei, Nádia, eu comecei a ali, né, a servir ao Senhor. Mas naquele impasse. Uma hora eu estava no Senhor, outra hora eu também queria o mundo. Minha irmã ainda estava ali no mundo, perto de mim, e ela ia e eu queria ir junto. Mas o Senhor sempre usando aquela irmã para ali insistir na minha vida. Ele também sempre com palavras, sempre orando, sempre mandava a palavra para mim. Olha, Deus tem algo na sua vida, né? E um dia ele me convidou para a igreja dele. Ele tinha viajado nesse dia para Caruaru e ele disse assim para mim, olha, vai no culto da minha igreja hoje, você vai gostar. E eu disse à minha irmã, olha, ele tá insistindo muito para ir na igreja dele, vamos comigo hoje? A minha irmã, olha, não me coloca nas suas enrascadas, não. Aí eu disse, não, mas vamos comigo só hoje. Aí ela, vamos. Quando ela chegou lá, Página, eu não gostei muito, sabe? Aí eu entrei, olhei pro pastor, olhei os irmãos que tinha na igreja e tudo, fiquei acho que uns 10 minutos, levantei e fui embora. Aí eu liguei pra ele, olha, eu já vim da igreja, foi uma bênção. Ele, já, essa hora, e o culto já acabou. Eu, o seu pastor não é assim, assim? Ele, olha, o culto foi uma bênção, gostei muito do culto. Aí eu disse pra minha irmã, eu não vou mais pra aquele lugar de jeito nenhum. E ali, aquela irmã sempre insistindo, ela e ele insistindo muito. E começou a ter um culto na rua da minha mãe. Jesus me cercou, Deus me cercou de todos os lados. E tinha esse culto na casa de Dalva, e sempre que essa irmã ia para a casa de Dalva para os cultos, elas passavam para me avisar. Quando Dalva soube, né, que eu estava ali me rendendo ao Senhor, que o Senhor estava trabalhando na minha vida, ela passava lá na casa da minha mãe, tocava na campainha e dizia, Ana Cláudia, hoje tem culto na minha casa, vai lá pro culto. E eu ia com aquela roupa, sabe? As irmãs tudo do coque, saia longa. E eu era a roupa que eu tinha. Era o seu guarda-roupa da época, né? E assim, eu ia com aquela roupa que, meu Deus, só... E as irmãs tudo lá, me eu no meio das irmãs naquela situação. E sempre elas batiam na porta, hoje tem culto. Hoje tem culto. Meu Deus. E eu ia. E dentro desse tempo, eu ia tanto pro culto na casa de Dalva, como eu visitava, assim, e que essa irmã que me ganhou para Jesus, ela era da Deus e Amor. Então ela sempre me chamava. E num desses cultos na casa de Dalva,
E eles estavam todos reunidos e falaram assim pra mim, olha, fica aqui no meio. Me colocaram no meio da oração. E todo mundo começou a levantar aquele clamor. E na hora que começaram a orar por mim, eu me manifestei. E ali eu fui liberta. Quando eu fui liberta, Wadia, que eu olhei pra mim, que eu olhei pras vestes que eu tava, a forma que eu tava, né? Eu não sabia, sabe? Assim, eu me senti horrível, eu me senti nua, eu me senti vulgar. E ali eu fui embora. E elas achavam que eu tinha ido embora por causa que eu tinha me manifestado. E tentado, não, olha, é normal, isso aconteceu. Não, é minhas vestes. E daquele dia em diante eu já não consegui mais vestir aquelas vestes que eu vestia. Porque realmente eram vestes vulgar, né? Eu já acordava pela manhã com aquelas maquiagens bem exagerada. E quando eu cheguei em casa que eu me olhei no espelho, eu falava pra minha irmã, como eu podia me vestir assim? Como eu sei assim? E é tão interessante que eu dizer pra minha irmã, como é que isso entrava em mim? Como é que eu conseguia vestir isso, né? E a partir daquele dia eu já não consegui mais me vestir daquela maneira. E eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a me firmar. E uma daquelas coisas que aquela irmã me ensinou muito era buscar os dons, né? E um dom que, assim, tocou muito ao meu coração em clamar ao Senhor era o da sabedoria. Porque eu queria o dom da sabedoria, que era para mim não se desviar. Porque eu queria muito ao Senhor, mas a minha alma ainda gritava pelo mundo. Então eu queria o dom da sabedoria, que era para mim entender que aquele era o melhor caminho. E eu comecei a clamar muito por esse dom, eu orava muito por esse dom, eu jejuava por este dom. Passava madrugadas e madrugadas orando para que Deus me desse esse dom, para que eu conseguisse me firmar no Senhor. E certo dia eu fui à casa dessa irmã e estávamos lá orando, tinha outras irmãs, e a gente estávamos orando e ela olhou para mim e disse assim, irmã Cláudia, se ajoelhe. E eu me coloquei ali de joelho e ela falou assim, nesta tarde, Deus está te dando o dom da sabedoria. E quando ela levantou a mão em minha direção, eu vi uma mão muito grande. E aquela mão vinha com uma luz muito forte e ali eu caí. Meu Deus. Quando eu caí, que eu retornei, ela muito assustada, irmã Cláudia, irmã Cláudia. E ela disse assim, olha, nessa tarde Deus te deu o dom da sabedoria. Uau. Você pediu e Deus te deu. E depois desse dia, eu consegui. A minha mente conseguiu entender esse é o melhor caminho. Por mais que o mundo tentava me puxar, me chamar. Porque assim, Ládia, eu convivia com a minha irmã. E eu via a minha irmã fazer as coisas que eu gostava de fazer. Mas eu já não podia mais fazer aquilo. Então eu pedi ao Senhor porque eu sabia que se eu tivesse este dom, eu entenderia que este era o caminho. Né? E quando eu consegui, ganhei esse dom do Senhor, eu comecei ali. Aí eu, Bíblia. Eu amava ler a Bíblia. Eu passava horas e horas lendo a Bíblia, escutando louvores. E dentro desse período, eu fiquei, Deus não fechou as portas para mim. Deus começou a usar essa irmã dizendo para mim que Deus ia fechar as portas, porque a porta que Deus tinha para mim era diferente. E eu fiquei desempregada, não trabalhava. E a minha filha precisava das coisas, Thaís necessitava das coisas. Thaís ainda era muito pequena, Thaís tinha 2 anos. Thaís ainda tomava mamadeira e tudo dentro desse período. E esse período foi um período muito difícil. Foi um período que eu comecei a passar. Comecei agora a ser provada pelo Senhor. Porque testada no fogo, né? Nunca, eu tinha visto faltar nada na minha vida, né? Meus pais nunca permitiram faltar nada pra gente. E quando eu também fui casada lá também, eu nunca vi faltar nada pra mim. E quando foi esse período com o Thaís, começou a faltar, que as portas se fecharam, começaram a faltar. E eu ia pra igreja, e às vezes eu chegava, não tinha um leite pra dar a Thaís. E um dia eu cheguei da igreja, não tinha o leite para mim dar a ela. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei a mamadeira de Thaís, coloquei a metade de café e a outra metade de água. Levantei ao céu e orei. Falei, Senhor, que quando ela tomar essa mamadeira de leite, de café, ela sinta gosto de leite. E assim eu dei a ela. Ela tomou e dormiu a noite inteira. E depois desse dia eu sempre fazia isso. Hoje, Thaís não gosta de leite. Eu digo a ela que foi a marca que Deus deixou nela, para ela saber o que Deus fez naquele dia. E Aleluia. dentro desse processo, Ádia, assim, Deus permitiu, né, a minha mãe ali não entender o propósito de Deus na minha vida. E teve um dia que a minha mãe, sem compreender ali, mas eu creio também que era necessário, Ádia, porque Deus precisava tratar comigo, Deus precisava me quebrar, eu era muito orgulhosa. E Deus, ele quebra o orgulho, ele trata com orgulho. E uma vez a Thaís estava sem roupinha, né, para ela vestir, e meu tio tinha vindo de Recife para casa da minha mãe, e ali quando ele chegou, a minha mãe foi e comentou a ele que eu estava ali com ela, e ela estava passando por aquele período difícil. E ela comentou, e não tá nem trabalhando, né? E meu tio ali ficou calado, foi embora, e quando no outro dia ele voltou com uma bolsa de roupa para Thaís. E ele olhou para mim e disse assim, olha, quando você precisar, conte comigo. E eu vi a mão de Deus, sabe? O Deus que supre, o Deus que chega,
o Deus que não deixa faltar, né? E eu pude ver Deus cuidando de mim, mesmo quando ele disse assim, olha, a porta é diferente, né? E eu corri atrás, sabe? Só que Deus disse assim, não vou abrir portas para você. A porta que eu tenho é diferente. Então, assim, eu vi o Deus que estava cuidando de mim. Deus estava mostrando para mim que eu estava no controle dele, né? Ele estava no controle da minha vida. E eu vi o cuidado de Deus. E Deus começou a falar ali através daquela irmã, da irmã Cláudia, dizendo assim, olha, você vai casar. Deus está preparando o seu casamento. Você vai casar. Eu vejo móveis, eu vejo tudo novo. Deus vai preparar para você um casamento. E foi quando a gente começou a se preparar para casar. E ele não queria casar. Ele era crente e tudo, mas não queria casar. Mas olha, queria me enrolar. Mas ok. Como é que foi, né? Uma coisa dessa. Ai, eu disse, não, meu filho, o negócio é assim, não. Agora que eu conheci o Senhor, agora vai ter que casar. Agora é certinho. E eu lembro, Adja, que ele não queria de jeito nenhum casar. Quando foi um dia, essa irmã chegou e me disse assim, olha, o homem vai casar, nem que seja no leito. Mas ele vai casar, porque Deus tem propósito na vida. E ele passou pelo leito. Ele casou enfermo, Adja. Enfermo, que não se aguentava de pé. Meu Deus do céu. Prova, viu? E assim, a gente casou, né? A gente casou, fomos nesse morar... tropé, né? Sim. Fomos morar juntos, né? E tudo. E dentro desse tempo, o Adja, ele, infelizmente, ele saiu um pouquinho da presença do Senhor. E dentro desse tempo, ele me traiu. E agora chegou a vez de eu lutar por ele. E eu me lembro que quando eu descobri, eu fiquei muito revoltada. Eu catei a aliança, joguei na boca do bueiro. Não quero saber desse homem, não. Que Deus é esse? Não, não quero, não, de jeito nenhum. Eu não quero mais pra minha vida. Agora eu conheço Jesus, vou seguir minha vida. E eu comecei a orar, a jejuar. Deus, olha, não quero. Tira ele da minha vida, tira ele do meu caminho. Não quero de jeito nenhum. Deus, não quero esse homem pra minha vida. Que Deus é esse, meu Deus? Como é que eu tava no mundo? Isso não aconteceu. E agora eu vim conhecer o Senhor. Isso vai acontecer comigo? Não quero, Jesus, não vou. E essa irmã, Cláudia, chega na minha casa. Claudinha, vim te ver, como é que você tá? Eu tinha certeza que ela vinha dizer pra mim, Deus tá com você. Deixa esse homem. Deixa esse homem. Eita, só que não. Ah, minha filha, ela chegou e disse assim, começou a orar ali, né? Deus tomou ela e disse assim, por que tu jogasse a aliança na boca do bueiro? Só não vou fazer você voltar pra buscar porque você não vai achar. Meu Jesus. Fica com o homem porque eu vou tratar. Vou eu tratar com o homem, porque eu tenho um plano na tua vida e tenho um plano na vida do homem. E eu disse, mas meu Deus, eu não vi o que ele fez e ainda eu levei a bronca. Já pensou assim? Você vai ficar porque vou eu tratar. E realmente Deus tratou, né? Realmente ele passou ali por um processo de enfermidade. Meu Deus. Deus trabalhou na vida dele. E realmente assim, Deus mudou ele por completo dentro daquele processo. Deus falou muito com ele. Deus trabalhou muito na vida dele. E realmente dentro daquele processo, ele se arrependeu verdadeiramente do que ele havia feito. E eu vi realmente a mão de Deus, mas foi um processo longo. Dentro desse processo eu queria bater de frente, eu queria discutir, eu queria falar, eu queria estar com a razão. E Deus dizia assim, enquanto você estiver falando, eu não vou agir. Enquanto você estiver batendo de frente, eu não vou agir. E teve um dia que eu falei assim, quer saber? Ou eu me calo, ou Deus não trabalha. E Deus sempre dizia, enquanto você estiver falando, eu não trabalho. E quando eu me calei, dentro de uma semana, Deus tratou com ele. Ai, o segredo aí. E ali Deus trabalhou, Deus tratou com ele. E, enfim, e a gente começamos a servir ao Senhor, começamos a pregar a palavra. E eu lembro a primeira vez que eu preguei a palavra, o Senhor diz assim, tô eu um propósito na sua vida de você pregar a palavra, vou eu fazer você uma missionária, vai pisar em muitos lugares que você nunca pisou. E eu disse assim, meu Deus, como eu vou ser uma missionária, como eu vou pregar uma palavra, como vai ser isso, né? E eu, não vou nada pregar a palavra. E um dia eu fiquei muito enferma, vinham os convites, as pessoas me chamavam, e eu, não. E eu fiquei muito enferma. E corria para médico, um lado para o outro, e não descobri o que eu tinha. E um dia eu fui pedir uma oração para uma irmã, não era a irmã Cláudia, mas fui pedir uma oração para uma irmã. E a irmã falou assim, irmã, Deus não me permite orar por você, mas Ele me diz que você sabe por que você está assim. E enquanto você não disser sim para o chamado de Deus na sua vida, Deus não vai lhe curar. Você está brigando contra a vontade do Senhor. Ai, eu disse, meu Deus. Ai, eu tá certo, irmã, obrigada, ali desliguei. E ali mesmo na cama eu disse assim, Senhor, a partir de hoje, eu vou pregar a tua palavra. Adja, a gente fala há segundos, Deus já nos testa para ver se a gente vai mesmo. Jesus amado. Quando é no outro dia, vem um convite. Eita, é desse jeito. A irmã Elizabeth, olha, vamos para um ciclo de oração? Vamos.
Aí chegamos nesse ciclo de oração. E o pastor lá, uma igreja bem rígida. Aí o pastor fala assim, olha, aqui no meu ministério não usa batom, não usa, a mulher não pinta unha, nem nada. Mas o Senhor me diz assim, que você tem um ministério na palavra. E quem vai pregar nessa tarde é você. Assim, sem estar pronta, sem nada. Meu Deus, sem nenhum esboço. Sim, Jesus. Só porque eu disse sim ontem, hoje já. E eu fui. A primeira palavra que eu preguei foi Salmo 23. Meu Deus. Tem uns irmãos que ainda tem até hoje. Eu nervosa. Essa mesmo. Mas ali obedeci ao Senhor, ali fiz a vontade do Senhor. E depois desse dia foram convites. Olha, tá e a vendo? gente pregando a palavra do Senhor. E a nossa casa era uma casa que a gente tinha muito culto. Vinha muitos irmãos de Belo Jardim. A gente gostava muito de subir ao monte. Ai, que bênção. Juntava aquela turma de Eu amo de continuar irmãos. lá Nossa, também. era muito bom. E ali, pronto, fui batizada no monte, através dessa irmã Cícera. Aí, pronto, minha casa era assim, sempre muitos irmãos, muitos cultos. E um dia, um culto na casa dessa irmã Dalva, que também fazia muito culto na casa dela, um pastor de Maceió falou para mim e para o meu esposo, Deus vai provar a fé de vocês. Deus vai colocar vocês à prova, para ver se vocês são fiéis, sim ou não. Ele diz assim, dizer que é fiel quando tem tudo é fácil. Vamos ver se vocês são fiéis, não tendo nada. E meu menino Samuel, ele era muito pequenininho, ele era bebezinho ainda. E ele disse assim, olha, Deus vai tirar tudo, só não vai tirar o leite do menino. Meu Deus. O Radia, quando ele falou, a gente pensou, isso aí vai ser daqui 1 ano, 2 anos. Não, mulher, mas foi no outro dia. Foi muito rápido, até hoje eu não sei para onde foi tudo. Sei que a gente entrou nesse período de prova. Meu Deus. Prova. E ele ainda disse mais, ele falou assim, dentro desse período que Deus está te provando, Deus vai permitir as pessoas irem, porque é um particular, vocês com Deus. Vocês vão contar no dedo quem vai ficar. E quando a gente entrou nesse período de prova, realmente, todo mundo sumiu. Deus faz um limpa. Todo mundo sumiu. Foi um período de prova, Adja, muito difícil. A gente passou, creio que 2 anos dentro desse período sendo provada por Deus. E chegou ao ponto, assim, da gente ter somente para comer arroz. Não tinha alimento, mas o Senhor sempre dizia assim, não diga a ninguém. Não diga a ninguém e pregue a minha palavra. Diga que eu sou, que eu posso e que eu faço. E a gente ia, Adja, a gente ia, pregava, e às vezes Deus usava a gente ali para algumas pessoas e dizia, Deus abre porta, Deus vai fazer, e Deus fazia, se cumpria muito rápido. E às vezes a gente chegava em casa e dizia, mas meu Deus, cumpre na vida de fulano e a nossa situação. E Deus dizia, diga que eu sou, que eu posso e que eu faço. E um dia, Adja, a gente saiu para pregar em Belo Jardim, e nesse dia não tinha nada em casa, nem o gás, não tinha o gás, não tinha alimento no armário. E quando a gente foi, eu pedi para a menina que cuidava das crianças, eu disse assim, olha, fica com eles que quando eu chegar eu lhe pago. E ali a gente foi para Belo Jardim. Aí eu falei, eu tenho certeza que quando chegar lá, depois que a gente pregar, Deus vai entrar no coração de alguém, vai tocar no coração de alguém vai nos abençoar. Deus sabe que a gente está indo fazer a obra. E a gente foi. Fomos e voltamos e Deus não tocou no coração de ninguém. Quando a gente chegou em casa, eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou pegar meus filhos? Deus. Ele também muito desesperado, né, Claudinha? Agora vamos orar. Aí entramos no quarto, fechamos a porta, fomos clamar. Começamos a orar e o Senhor disse assim pra mim, vá no banco. E eu disse, não, Deus tá mandando eu ir no banco? Aí ele disse, no banco fazer o quê, mulher? No banco quem não tem crê, nada. viu? Eu falei, vamos lá, Deus tá mandando e a gente vai. Quando eu cheguei lá, que passei o cartão, R$300 na conta. De onde vem? Eu não faço ideia, mas estava lá. Meu Deus. Eu comprei o gás, comprei algumas coisas para casa, Pagou, irmã. peguei as crianças, né? E outra vez, né, nesse período ainda, desse processo, tinha acabado o leite de Samuel. E a gente falou assim, Senhor, o Senhor disse que o leite não ia faltar, né? A gente até suporta, mas o menino não vai suportar. E a gente fomos orar. E quando a gente for orar, o Senhor disse assim, coloque a mão, a gente tinha uma estante muito alta, e o Senhor disse assim, passe a mão na estante. Eu coloquei a cadeira e subi, né, para passar a mão na estante, e quando eu passei a mão, tinha R$50 em cima da estante. O Adja foi um período muito difícil, de muita prova, mas foi um período onde a gente viveu mais milagre. Deus dizia a gente, eu vou te surpreender. Seja fiel, porque eu vou surpreender. Foi muito milagre que a gente viveu. Tinha cultos na casa da irmã Aldeci, e quando terminava o culto, a Aldeci disse assim que Deus falou a ela, comece a juntar moeda. E ela diz assim, juntar moeda, Deus, mas juntar moeda pra quê? Mas ali ela começou a obedecer. E um dia teve um culto na casa de Aldeci, quando terminou o culto, ela falou assim, a irmã Cláudia, eu não sei porquê, mas o Senhor já há algum tempo vinha mandando eu a juntar moeda. E hoje o Senhor mandou que eu trouxesse as moedas. E Ele tá mandando eu entregar a vocês. Ninguém sabia, eu acho, que a gente estava naquela prova. E ela catou o saco de moeda e nos entregou o saco de moeda. Meu Deus.
E aquela moeda foi socorro por muito tempo. Para nós, para as Deus é crianças, demais. foi socorro muito tempo. E um dia, essas moedinhas, meu esposo pegou, contou as moedinhas e foi comprar o leite de Samuel. E ele indo, e ele falou assim, que passou pelo açougue e viu lá assando um frango, né? E ele falou assim, Ana Cláudia, quando eu passei, que eu vi aquele frango assando, me deu uma vontade de comer aquele frango. Aí eu disse a ele, então como arroz, imaginando que é o frango, que é o que tem para comer. Meu telefone toca, irmã Elizabeth. Aí ela ligou pra mim e disse assim, Cláudia, tá em casa? Eu falei, tô, eu posso ir aí? Eu falei, pode, venha. Aí eu, não, ela vai vir na hora do almoço, não tem nada pra oferecer, ela só tem um arroz. Aí eu escondi as panelas e disse assim, olha, se ela perguntar, diz que a gente já almoçou. E ela chegou, a gente ficou conversando, oramos e tudo, ficamos conversando. E ela disse assim, olha, irmã Cláudia, eu vou dizer a você o que eu vim realmente fazer aqui. Aí eu, sim, pode dizer. Ela disse, olha, eu fiz a minha feira de carne e o senhor me disse assim, que aquela feira não era minha, que eu pegasse toda aquela feira de carne e trouxesse a você. Só que quando eu vinha no caminho, o senhor me disse assim, pare na padaria e compre aquele frango assado. Ai, Jesus, eu não dou conta do Senhor, não. Deus, ele é tão peculiar, tão delicado, ele tão cuida gentil. nos Meu mínimos Deus, detalhes. nos mínimos detalhes. É impressionante. Aí ela falou assim, eu não sei se você tá precisando, mas o senhor mandou trazer e eu quero obedecer, tá aqui. E eu falei assim, olha, Beth, ninguém sabe, mas realmente a gente tá passando por uma prova. E agora você vai comer esse frango com a gente com arroz, porque era o que a gente tinha pra comer. E ali a gente comemos aquele frango com arroz. E eu digo a ele, Deus ouviu tua oração, né? Quando você disse assim, eu queria comer aquele frango. E Deus tocou no coração dela. E ela trouxe o frango. E assim como Deus falou, a gente contou as pessoas que esteve com a gente na prova e as pessoas que ficaram depois da prova. Certa vez foi a irmã Vanusa. Certa vez foi a irmã Vanusa. Ela vinha do trabalho e ela disse assim, olha, irmã Cláudia, eu tava saindo do trabalho e o senhor me disse assim, passe no mercado e compre biscoito, Danone. E ela comprou aquele monte de biscoito, Danone, suquinho, essas coisas. E as crianças já fazia muito tempo, já que não tinha comido Danone, biscoito nem nada, porque a gente comprava o que realmente era essencial, quando tinha. E ela chegou em casa e falou assim, irmã Cláudia, eu vim orar. Aí eu entre, irmã Vanusa, ela entrou e sentou ali, a gente oramos e tudo, começamos a conversar e ela falou assim, eu trouxe essas coisinhas para os meninos. Aí eu, não, minha irmã, eles não precisam. Mas quando ela abriu as bolsas, os meninos, biscoito, nunca mais a gente comeu biscoito. E ali eles começaram a se entregar, que não tinha comido. E eles começaram a comer, né? E ali eu falei, realmente, a gente estava numa prova, assim, mas o Senhor disse que a gente não contasse, não conte a ninguém. E a gente viu, durante esse tempo todo, o cuidado do Senhor. Chegou ao ponto da gente não conseguir mais pagar aquele aluguel, naquela casa a qual a gente morava. E ficou 2 meses, indo já pro 3º mês de aluguel atrasado. E o dono da casa chegou para pedir essa casa. E ele falou assim, chegou no meu esposo e disse assim, olha, os aluguéis estão atrasados, já que você não pode pagar, me entregue a casa. E o meu esposo disse, não, eu vou pagar. E ele disse assim, você não está conseguindo pagar, me entregue a casa. E a gente entrou e fomos orar. Eu falei, Senhor, né? Tem misericórdia, né? Começamos a orar. E ali o Senhor foi uma pessoa da família do meu esposo, ligou para ele e falou assim, olha, vem aqui que eu quero falar com você. E essa pessoa não sabia de nada, Vágia. Não sabia de nada, a gente não tinha contado a ninguém. Essa pessoa chegou e falou assim, olha, eu tenho algo para te entregar. Entregou um envelope pro meu esposo e disse assim, só abra em casa. Ele veio para casa e quando ele abriu o envelope, tava lá, os 2 meses atrasado, o 3º mês que ia entrar e o 4º que ainda ia vir. Meu Deus. E quando ele foi pagar, né, o rapaz ficou assim, sem esperar, né? E Deus começou a falar, vou eu entrar agora no coração de uma pessoa e essa pessoa vai ceder uma casa a vocês. E eu fui morar na casa da minha mãe, uma casa que minha mãe tinha. Ali ela cedeu aquela casa pra gente. E quando eu fui morar nessa casa da minha mãe, eu escutei de algumas pessoas que diziam assim, cadê o Deus que ela prega? Ela não tem poder de dar uma casa a ela, né? Então eu escutei, assim, pessoas dizerem isso. Ela prega um Deus e vai ter que morar na casa dos outros de favor, né? E assim, a gente teve que passar aquele período ali calado, porque eu não entendia realmente, porque Deus estava permitindo tudo aquilo. Mas Deus sempre fazia uma promessa a nós. Ele sempre dizia, olha, tenho eu uma casa, vou eu dar uma casa, vou eu dar uma casa a vocês, vou eu uma casa. E a gente passando esse período, morando ali de favor. E assim, Vágia, com o Senhor eu vivi muitos milagres. Muitos milagres. Minha filha mesmo, Vitória, ela é fruto de um milagre. Vitória veio de uma gravidez muito complicada. Vitória, ela veio de uma gravidez de risco. Né? Eu lembro que na minha adolescência, na minha adolescência, eu tive muito complicação no meu período, né? E
Minha mãe teve que procurar tratamento para mim, porque eu já estava com 15 anos, né? E eu tinha um problema. E quando minha mãe foi procurar tratamento para mim, o médico disse assim para mim que eu não poderia engravidar, porque o meu útero era infantil, não se desenvolvia e era impossível engravidar, né? E realmente eu tive Thaís, uma gravidez sadia, não tive nenhum problema na gravidez de Thaís. Mas na gravidez de Vitória foi uma gravidez muito complicada. E quando Vitória nasceu preta da cor dessa mesa. Ela não respirava. E ali levaram ela lá para dentro. Depois de muito tempo trouxeram ela. E todo mundo dizia que Vitória não ia vingar. Vitória nasceu com muitos problemas de saúde. Nasceu com uma hérnia umbilical muito grande, que a qualquer momento podia estrangular. Muitos problemas Vitória teve. E todo mundo dizia que não vai vingar, essa menina não vai vingar. Durante a minha gravidez, o médico mesmo dizia, ou sobrevive uma ou sobrevive a outra. E o Senhor dizia, vai sobreviver as duas. Mas o Senhor sempre dizia a mim, você vai passar pelo vale da sombra da morte. E foi isso que eu passei na gravidez de Vitória, né? Mas Vitória hoje já tem 13 anos, né? Para a glória do Senhor. E todo mundo diz, essa menina a gente jurava que não ia vingar, né? Mas Vitória, ela foi promessa do Senhor, né? O Senhor disse, eu vou dar o nome à menina. O nome dela ia ser Laura, que é o nome da minha avó. Mas o Senhor disse assim, não, o nome quem vai dar sou eu. E o Senhor deu o nome de Vitória, porque Vitória foi um milagre do Senhor. Vitória, num período da minha gravidez, eu fiz alguns exames e ali deu que Vitória estava morta. E eu, muito apavorada, fui para casa da irmã Cláudia, eu, ela e ele. Oramos aquela tarde todinha. E dentro daquela tarde Deus falou assim, vou eu ressuscitar a menina. E naquela tarde Deus ressuscitou Vitória. Aleluia. Quando eu fiz o exame novamente, os exames deram ao contrário, que Vitória estava viva, né? E por isso o Senhor colocou o nome dela de Vitória. Foi um processo. E o Senhor falou assim, Vitória muito pequena, eu acho. Eu dizia assim, vou eu dar um menino agora, porque tenho eu um menino. E eu dizia, não. Eu passei esse processo todo de Vitória, não quero. E um dia eu disse ao meu esposo assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou operar. Se eu operar, não tem como eu ter filho. E fui pro ciclo de oração. Quando eu cheguei no ciclo de oração, Deus usou minha irmã. A irmã veio pulando, olhou pra mim e disse assim, tu dissesse o quê? Que ia operar pra não ter um menino? Opera pra você ver. Eu faço o menino nascer por cima da costura. Será que tu suporta? Tu morre, mas o menino nasce. E se você não quiser o menino nasce, mas você morre. Ali eu falei assim, eu ainda fiquei relutando contra o Senhor, tomando remédio e tudo, me cuidando de todas as maneiras possíveis para Samuel não nascer. E um dia a irmã Cláudia chegou e falou para mim assim, irmã Cláudia, aceite a vontade do Senhor. Deus não vai dar esse menino agora, não. Esse menino vai ser lá pro tempo do Senhor. Deus está vendo que Vitória é muito pequenininha. Aí eu disse, quer saber? Eu cansei de relutar. Tá certo, eu aceito. Ádia, não foi um mês. Chega Samuel. Chegou Samuel, que também foi ele quem escolheu o nome. O Senhor disse, eu darei o nome do menino. E realmente foi o Senhor quem deu, Samuel. Né? E ali foi esse período que a gente passou. E a gente foi morar depois na casa da minha mãe, né? E dentro desse tempo, o meu esposo ali tinha uma casa que era de herança dos pais, que o irmão dele morou por muito tempo. O irmão saiu da casa, comprou uma casa para ele, saiu da casa e perguntou pra gente, vocês não querem morar na casa? É melhor para vocês, tudo. E a gente foi morar nessa casa. E o Senhor sempre falando, vou eu preparar uma casa para vocês. Com Deus a gente viu muito milagres. A gente viu muita providência, a gente viu Deus fazer grandes coisas assim na nossa vida. Tem luta, é como eu falo, na vida caminhada com Deus tem luta, tem batalha, mas também tem o cuidado de Deus. Tem as vitórias, né? Tem as vitórias, né? Sim. E Deus falava muito que ia dar essa casa, gente. Quando foi um dia, eu fui pegar num ciclo de oração e Samuel estava muito enfermo. Ele estava muito enfermo. O corpo de Samuel pareceu caroço, né? E esses caroços estouravam em bolhas. Sempre uma prova assim na saúde, né? E os caroços se estouravam ali com bolhas de pus por dentro da boca, por fora, por todo o corpo. E a gente começou a levar ele para médico, fez uma bateria de exame e não descobria o que ele tinha. E nessa tarde eu ia pregar nesse ciclo de oração. Eu tinha levado ele para o médico pela manhã e à tarde eu ia para o ciclo de oração. E eu disse assim, olha Samuel, se os remédios não te curaram, eu creio que nessa tarde Deus vai lhe curar. Você vai comigo para o ciclo de oração. E ele foi, quando a gente chegamos lá no ciclo de oração, terminei de pregar, e o anseio da minha alma era que Deus falasse alguma coisa, vou eu curar o menino, vou eu fazer porque o coração estava ali só no menino, né, pregando, mas a alma só o Senhor sabia como é que estava. E quando eu termino de pregar, Deus uma irmã para mim e disse assim, ainda essa semana Deus vai colocar uma casa na sua mão. Aí eu disse assim, essa irmã tá louca.
ela soubesse como é que tá as coisas lá em casa, menino doente, a gente gastando com remédio com esse menino. Da onde vai ver essa casa? Não tem dinheiro pra comprar casa agora, não. Nem criei naquela profecia. Fui embora pra casa e nem falei nada ao meu esposo, nem nada, porque não criei na profecia. E nós tínhamos um carro, e esse carro começou a dar um problemazinho na trava de segurança. E havia um irmão que a gente tinha congregado com ele há muito tempo, muitos anos, e meu esposo ligou pra ele, porque ele mexe com carro, com essas coisas, e ele ligou pra ele vir dar uma olhadinha no carro. E quando ele veio, ele falou assim: olha, irmão, lá na minha rua tem uma casa pra vender. O rapaz mora em São Paulo. E desde o dia que eu peguei a chave dessa casa, Deus me disse que essa casa é sua. Aí meu esposo olhou assim, disse assim: irmão, onde é essa casa? Ele falou o valor dessa casa. Ele: ô, irmão, não tenho não condições de comprar essa casa. Passa essa casa adiante pra outro, porque eu não tenho condições não. E o irmão ali falou pra ele assim: olha, Arnon, essa casa vai ser sua. Como eu não sei, mas Deus vai dar essa casa a você, porque Deus me disse que essa casa é sua. Meu Deus. E quando meu esposo entrou em casa, que ele me falou, aí eu lembrei da profecia da irmã. Eu disse: olha, Arnon, uma irmã essa semana me entregou esse mesmo recado, dizendo que essa semana Deus não daria uma casa. Mas eu não criei. Aí eu falei assim: se for essa casa que Deus está falando, vai dar certo. E dentro daquela mesma semana, Deus trabalhou. Esse irmão ligou para esse rapaz de São Paulo e disse: olha, eu tenho uma casa. Essa casa que você está vendendo, eu quero vender para um casal, que a gente congregou muito tempo junto. É um casal direito, um casal assim, assim. Só que eles não têm dinheiro para comprar casa. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Aí o rapaz disse assim para ele: olha, pergunta a ele o que ele tem, pelo menos para negociar, né? E ele falou assim: a única coisa que ele tem é um carro. Manda ele mandar as fotos desse carro pra gente ver. E minha esposa ali mandou a foto do carro. E o rapaz disse assim: eita, é o carro que eu queria. Gostei do carro. Diga ele que o negócio tá feito. Agora diga ele como é que a gente vai fazer pra parcelar o resto da casa. E meu esposo ligou pra mim e disse: olha, ele quer saber como é que a gente vai parcelar aí o resto da casa. Aí eu: sim, e você quer fazer como? Aí ele disse assim: olha, eu falei tal valor. Eu vou falar tal valor. Eu disse: rapaz, não diga esse valor não. Esse valor é muito alto, a gente não pode pagar, e crente não pode ser veaco. A gente pode estar pregando nos altares por aí, o povo chamando a gente de veaco. Aí eu falei assim: agora Deus está dizendo ao meu coração, que ele já colocou um valor no seu coração. Diga o valor que Deus está mandando você dizer. E ele disse: Ana Cláudia, é muito pouco. Ele não vai aceitar. Eu disse: olha, se ele aceitar, a gente faz o negócio. Se ele não aceitar, a gente fica onde a gente está esperando mais um pouco a promessa do Senhor. E ali, quando ele falou ao rapaz o valor, o rapaz falou assim: tá feito o negócio. Meu Deus. E o Adia, assim, a gente não conhece esse rapaz. A gente nunca nem viu esse rapaz, somente pelo WhatsApp, né? E dentro daquela mesma semana, o rapaz colocou a casa no nosso nome. E eu li essa palavra e não entendi, né? Como se compra sem dinheiro? Sim. Né? E o Senhor já estava falando comigo, né? Vocês vão comprar sem dinheiro, né? E o Senhor ali nos deu vitória e a gente ali compramos aquela casa. E a gente, tem hora, o Adia, que a gente espera Deus vir por um caminho e Deus ele vem por outro. A gente esperava Deus vir curar o nosso filho, né? Que era o que a gente necessitava naquele momento de cura. Mas eu costumo dizer que Deus ele vem por cima da tempestade. Deus ele não espera acalmar a tempestade para mostrar que ele é o Deus que faz milagre. E ele veio por cima da tempestade. Nosso filho estava enfermo, a gente não sabia o que fazer, febre muito alta. Dentro desse período ele teve também um caroço, apareceu um caroço. Foi um processo muito difícil com ele e a gente esperava Deus vir curar o nosso filho. Mas na verdade Deus veio dentro daquele caminho nos mostrar que ele é o Deus que faz milagre. Então Deus às vezes ele vem para o caminho que você não espera. Você está esperando Deus fazer uma coisa e ele vem e faz outra. Né? E Deus começou a falar: vou eu curar o menino. E a doutora disse assim a mim: olha, quando essa enfermidade dele passar, o corpo dele vai ficar todo marcado, por causa que as bolinhas tinham se estourado e tinham virado pus, casquinha, né? E ela falou: o corpinho dele vai ficar todo marcado. Mas quando Deus chegou na vida de Samuel, foi um de repente, né? Samuel foi curado e não ficou uma marca sequer. Deus curou ele por completo. A gente vivemos muitos milagres com o Senhor. E ali o Senhor falou pra gente: olha, como vocês deram um carro, agora minha obra não pode parar. Minha obra precisa ser feita. Eu vou preparar um carro. E vocês não vão levar as mobílias velhas. Vocês vão levar mobílias novas. Eu disse: meu Deus, da onde vai ser isso? Meu Deus. A gente agora tem uma dívida que a gente nem podia ter, né? Da onde vai ser isso? E ali aquela casa de herdeiro, né? Meu esposo já tem 2 irmãos, né? Aquela casa de herdeiro foi colocada à venda, né? E já fazia um tempo que eles tinham colocado aquela casa à venda e ninguém nunca tinha se interessado. Mas quando chega o tempo, como dizem Eclesiastes, né, que é tempo determinado para todas as coisas, houve o tempo do Senhor. E naquele tempo, alguém se interessou pela casa, comprou a casa e ali a gente comprou a mobília, compramos o carro, né, que o Senhor havia falado que chegaria. E estamos fazendo a obra, né? Vivendo os milagres do Senhor, né? Eu creio muito na palavra de Isaías 43:3, que diz, né? Que a palavra do Senhor vai dizer, né? Que
quando o homem está ali na mão do Senhor, né? Agindo Deus, quem impedirá, né? Quando a gente está ali na mão do Senhor e o Senhor determina algo sobre a nossa vida, não tem como escapar da mão de Deus, né? Como diz a palavra. E eu lembro, no começo, Adia, que aquela irmã dizia assim pra mim: o Senhor bateu os olhos em você. Não tem pra onde você correr. Por mais que você tente fugir, você não vai conseguir. Se ele olhou pra você e disse, é você, você pode correr pra onde você for. Ele vai te trazer pra presença dele. Agindo ele, quem impedirá? É isso mesmo. Então, assim, a gente chama de mão do Senhor. E eu vivi muita experiência com Deus. Eu vi o Deus que cura, eu vi o Deus que faz milagre. Eu não falei, mas eu tenho um testemunho também da minha filha, Thaís. Eu vivi esse período com Thaís, acho que tá com 1 ano, 2 anos por aí, que Thaís quis sair da presença do Senhor. Ela falou pra mim, ela chegou em mim e disse assim, mãe, eu não quero mais servir ao Senhor. Eu estava em casa, cuidando da casa, e ela chegou da escola, e quando ela sentou assim ao meu lado, o Senhor me disse assim, ela não estava na escola. E eu olhei pra ela e disse assim, Thaís, você não estava na escola. E ela, mãe, eu juro que eu estava na escola. Eu disse, não, você não estava na escola. Se é Deus que fala comigo, você não estava na escola. E ela disse assim a mim, não mãe, eu tava. E nesse dia ela ia louvar, meu esposo ia pregar e ela louvar. E eu conversei com ela naquela tarde e ela disse assim pra mim, mãe, eu não quero mais servir ao Senhor. Eu não quero, eu tô com umas amigas e eu quero conhecer o mundo. E eu disse a ela assim, olha minha filha, eu não gerei filhos para o mundo. Eu fui escrava de Satanás. E eu sei o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Eu sei o que ele fez na minha vida. E ele não vai fazer na sua. E eu disse, eu não gerei filhos para ser escravo do diabo. Então, se você não quer servir ao Senhor, a partir de hoje eu vou orar para o Senhor te guardar. Porque antes de você ser minha, você é dele. E eu vou prestar conta um dia a ele sobre você. Ele me emprestou você. Ali eu falei para ela, olha, você não vai servir ao mundo. Eu vou prestar conta um dia da sua vida ao Senhor. Você não é minha, você é dele. E um dia eu vou ter que te devolver para ele. E eu não vou devolver você no mundo. Eu vou devolver você na presença. Então, já que você não quer ele, não tem outro caminho. Eu vou orar a partir de hoje para Deus te guardar. E vou dizer a você, você vai para a igreja hoje louvar com seu pai. E ainda hoje eu vou descobrir onde você estava, porque você não estava na escola. E ela saiu, mãe, eu estava na escola. Se Deus é na minha vida, ele vai me dizer onde eu estava. E ali ela foi, meu esposo foi pregar e ela foi louvar. E ele disse, você não vai? Eu falei, não, eu não durmo hoje se Deus não me disser onde ela estava. E digo mais a ela, se ela não quer mais ao Senhor, a partir de hoje a minha oração, Deus recolhe. E ali ela foi. E eu fiquei orando, Deus, onde essa menina estava? Deus, eu sei que foi você que falou comigo. Me mostra onde essa menina estava. Daqui a pouco o celular dela, piririm, mensaginha chegando. Aí eu peguei o celular e as amigas, sua mãe descobriu? Só que esse jovem conversa e eles conversam com as palavrazinhas pela metade, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar com essa menina e ela saber que é Thaís que tá falando? Eu sei, me ajuda, me ensina como falar com essa menina. Sei que ali eu mandei mensagem e a menina pensou que era ela e me entregou onde é que ela tava. Falou tudo, você não gaseou aula, não foi pra tal canto, assim, tal. E ela foi pra igreja. Quando ela chegou lá, Deus usou a pastora e disse a ela, eu ouvi a oração da tua mãe. Vixe. E se você sair da minha presença, eu te guardo. É forte, viu? Queres tu que eu te guarde? E ela voltou pra casa. Quando ela voltou pra casa, eu falei, olha, vamos conversar. Eu disse a você que Deus ia me dizer onde você estava, porque você não estava na escola. E ela falou assim, aí ela já olhou pra mim assim, né? Eu disse, você estava em tal lugar, com tal pessoa, assim. Eu falei, por que você mentiu? Aí meu esposo disse assim, não, e você não sabe mais. Aí eu falei assim, o que foi? Ele disse, olha, Deus usou a pastora e disse a ela que se ela saísse da presença, Deus guardava. Eu falei, e aí, você quer? E ela disse assim, não, eu quero servir ao Senhor. E ali ela começou a relutar contra aquelas amizades que ela estava. E foi necessário, Adia. Eu tirei ela aquele ano da escola porque ela não estava conseguindo se firmar com Deus. Nesse período a gente começou ali lutando com ela para ela se firmar com o Senhor, né? E hoje ela é levita, ela louva ao Senhor e hoje Deus honrou ela para honra e glória do nome do Senhor. E eu sempre digo, oração, não cessar de orar, né? A gente tem que ter uma vida de oração. A oração, Aja, ela faz o que você não pode fazer. A oração vai no coração que você não pode entrar, né? E é investir em oração. Eu creio nisso, eu creio muito no poder da oração. Amém. A oração, ela quebra barreiras, a oração, ela faz milagre, a oração nos aproxima do Senhor, né? Ela faz a gente viver experiências com Deus. E eu amo esse Deus. Não sei viver sem Ele. Também. Né? Sempre que eu oro, eu sempre digo, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me escolheu, me aceitou. E assim, Aja, as pessoas precisam amar as pessoas sem julgar. Porque o que aquelas meninas fizeram por mim foi isso. Aquelas irmãs, elas me amaram sem me julgar.
Nunca olharam as vestes que eu vestia, nunca olharam o linguajar que eu falava, os lugares que eu andava. Não. Elas olharam para mim e viram que Deus tinha algo na minha vida. Elas olharam para mim e viram que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E investiram em mim, em oração. Hoje era tão forte a forma que Deus falava comigo que quando Deus usava aquela irmã para mim, ela dizia assim, eu vi você orando 3 horas da manhã. Você em sua oração dizia assim, assim, assim. Sabe, hoje a gente está vivendo um tempo, hoje que a gente não vê mais isso. A gente não vê mais pessoas sendo libertas, como eu fui liberta e é necessário. Pessoas passam anos e anos dentro da igreja, eu acho, com demônios, não são libertas, que não é mais isso. Que se hoje você orar assim é escândalo. Hoje as pessoas não clamam mais por dons do céu. Antes, quando a gente recebia um dom, meu Deus. Meu Deus. Né? Hoje as pessoas não clamam mais por dom do céu, hoje as pessoas não querem mais orar, as pessoas querem viver as promessas do Senhor, mas não querem orar. As pessoas não querem o secreto com Deus, não querem a intimidade com Deus, não. E esse lugarzinho do secreto, Aja, é essencial na vida do cristão, né? Aquele lugar que ninguém vê, que fica só você e Deus. Eu gosto muito de ouvir o Senhor usar o profeta, mas melhor ainda é quando ele fala com você. Verdade. Quando você escuta a voz dele falar com você dentro de um quarto. E ele só confirma depois na boca do profeta, mas primeiro ele falou com você. E isso você só consegue no secreto. É só no secreto, né? E as pessoas estão precisando viver vida de oração, experiência com Deus, né? Eu vivi muito milagre com o Senhor. Foi tudo através da oração. Renúncias, renunciar à minha vontade, renunciar ao meu querer, desejar viver a vontade do Senhor. E eu sempre digo, eu vivi para o mundo intensamente. Quando eu quis viver para o mundo, eu vou viver intensamente, eu vou fazer tudo que me der na telha. Mas quando eu vim para o Senhor, eu falei assim, não, se é para servir, é para servir. Intensamente ao Senhor.